Graça e paz, meu irmão e irmã, alegria ter você aqui comigo para mais um devocional. E como eu sempre falo aqui neste canal, nós não falamos sobre religião, nós falamos sobre relacionamento íntimo, sincero e verdadeiro com o nosso Deus. E hoje nós vamos falar sobre uma história, uma das histórias mais lindas e mais profundas da Bíblia, Êxodo 33. Mas antes de entrarmos no capítulo 33, eu vou fazer um breve resumo do capítulo anterior. O povo tinha acabado de cometer um grande pecado, o pecado da idolatria. Moisés havia subido ao monte para falar com Deus. E aí, no capítulo 32, no primeiro versículo fala assim: e quando o povo viu que Moisés demorava para descer do monte, o povo se reuniu com Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu, porque Moisés subiu e ele ficava muito tempo, ele demorava muito e as pessoas já não sabiam se ele ia voltar. E por causa disso, o povo, achando que Moisés não ia voltar mais, o que eles fizeram? Eles pegaram todo o ouro que eles tinham e entregaram nas mãos de Arão, pediram que Arão fundisse esse ouro e construísse para eles deuses palpáveis para eles adorarem. E aí Arão fez para eles um bezerro de ouro e eles começaram a adorar. E aí, no capítulo 32 ainda, o Senhor fala para Moisés assim: tenho visto esse povo e eis que é um povo obstinado. Por isso agora deixe-me só, para que a minha ira se acenda contra eles e para que eu os consuma, e farei de ti, para Moisés, uma grande nação. Aí Moisés fala assim: não, Senhor, o que o povo egípcio vai falar do Senhor? Que o Senhor trouxe esse povo para matar eles aqui no deserto? Não, Senhor, de jeito nenhum. O Senhor não pode ficar irado com o povo desse jeito. Olha a tamanha intimidade que Moisés tinha com o Senhor, conversar assim. E aí, depois de Moisés insistir que o Senhor reconsiderasse, não matar o povo, o verso 14 fala: e o Senhor desistiu do mal que tinha pensado em fazer ao seu povo. Verso 15: e Moisés se virou e desceu do monte, e as 2 tábuas do testemunho estavam em sua mão. As tábuas estavam escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. E as tábuas eram a obra de Deus, e a escrita era a escrita de Deus, gravada nas tábuas. E aí Moisés desceu, viu toda aquela que eles estavam comemorando, fala inclusive que eles estavam nus. E aí Arão explicou o motivo da construção do bezerro de ouro. E aí no dia seguinte, no versículo 30, fala assim: e aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós pecastes com grande pecado, e agora subirei ao Senhor. Talvez possa fazer propiação pelo vosso pecado. E Moisés retornou ao Senhor e disse: este povo pecou com grande pecado e fizeram deuses de ouro para si. Agora, pois, perdoa o seu pecado, e se não, apaga-me, rogo-te, do teu livro que escreveste. E disse o Senhor a Moisés: aquele que pecou contra mim, este apagarei do meu livro. Olha isso, meus irmãos. E eu fico assim maravilhada como que Moisés se punha na brecha pelo povo, para defender o nome do Senhor. Porque se o Senhor matasse aquele povo no deserto, o povo egípcio ia falar: o próprio Deus deles matou eles no deserto.
para vocês verem, né? Um povo tão obstinado, um povo que eles tinham passado pelo Mar Vermelho a pés enxutos e mesmo assim fizeram ídolos para eles adorarem. Eles trocaram a presença de Deus por um ídolo, trocaram o relacionamento por algo visível, e a palavra diz que isso entristeceu profundamente o nosso Deus. E agora vamos entrar de verdade no capítulo 33. A partir do verso 1 diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito para a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua semente a darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus e os heveus e os jebuseus, para uma terra que mana leite e mel. Mas preste atenção nisso agora, porque eu não subirei no meio de ti, porque és um povo obstinado, para que eu não te consuma no caminho. Como vocês puderam ver, a promessa que ele fez a Abraão, a Isaque e a Jacó ainda estava de pé. Mas o que mais foi assustador aqui, que o Senhor falou: eu não subirei no meio de ti. O Senhor estava dizendo aqui: vocês terão a terra, mas não terão a minha presença no meio de vocês. Pensa nisso. Promessa sem presença, bênção sem relacionamento, conquista sem Deus. Quantas pessoas hoje aceitariam isso? Ter sucesso, ter dinheiro, ter reconhecimento, mesmo que Deus não estivesse perto? Mas Moisés não aceitou. E mediante toda essa situação, Moisés, aqui no verso 7, fala assim: E Moisés tomou o tabernáculo e o armou fora do acampamento, distante do acampamento, e o chamou de tabernáculo da congregação. E no verso 8, e aconteceu que, saindo Moisés para o tabernáculo, todo o povo se levantava e ficava cada homem diante da porta de sua tenda e olhava Moisés pelas costas até ele entrar no tabernáculo. E acontecia que quando Moisés entrava no tabernáculo, a coluna de nuvem descia e ficava à porta do tabernáculo, e o Senhor falava com Moisés. No verso 11, e o Senhor falava com Moisés, face a face, como um homem fala com seu amigo. Meu irmão, minha irmã, isso é intimidade, isso é relacionamento, não era religião, não era uma coisa automática, era amizade, igual aqui fala, como um homem fala com seu amigo. E Moisés, aqui a gente vê, Moisés tinha tanta vontade de conhecer cada vez mais o Senhor. Moisés tinha tanta sede, era tão sedento de conhecer o Senhor, que no verso 13 ele fala assim: Por isso agora rogo-te, se encontrei graça aos teus olhos, mostra-me agora o teu caminho para que eu te conheça. Ele não pediu mais poder, ele não pediu mais autoridade, ele pediu para conhecer mais. Isso a gente pode chamar de maturidade espiritual. Quem ama a presença não se satisfaz com experiências passadas. Um dia eu falei com o Senhor. Não, Ele quer mais, Ele quer coisas novas, Ele quer conhecer mais, profundamente mais.
E então vem o versículo 14, talvez um dos mais consoladores da Bíblia. Fala assim: e ele disse: minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. A presença de Deus gera descanso. Não é a terra que mana leite e mel que gera descanso. Não é a conquista, não é o dinheiro. É a presença de Deus. E no versículo 15, diz assim: e ele disse-lhe: se a tua presença não for comigo, não nos faças subir daqui. Moisés estava dizendo: eu não quero promessa sem o Senhor. Eu não quero destino sem presença. Eu não quero prosperidade sem intimidade. Prefiro o deserto com Deus do que a terra prometida, a terra que mana leite e mel sem Deus. E aqui está uma pergunta que confronta. Você prefere a terra ou prefere a presença? Porque muitas vezes nós buscamos estabilidade, riquezas, reconhecimento, muito dinheiro, fama, achando que essas coisas provam que Deus está conosco. Mas de que vale ganhar o mundo inteiro e não ter a presença de Deus? Moisés, ele entendeu algo que muitos ainda não entenderam. O que diferencia o povo de Deus não é o território, é a presença. No versículo 16, fala assim: como, pois, se poderá saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é em andares tu conosco? Ou seja, o que nos diferencia não é o que temos, é com quem estamos. E a história não termina aí. No versículo 18, Moisés faz outro pedido surpreendente. E ele disse: suplico-te, mostra-me a tua glória. Ele já tinha visto milagres, ele já tinha visto o mar vermelho se abrir, já tinha visto o poder de Deus agir. Mas ele queria mais e mais. Porque quem experimenta a presença não se satisfaz com menos. E o capítulo termina com Moisés suplicando cada vez mais: Senhor, eu quero ver a tua glória. E aí o Senhor, pelo grau de amizade que eles tinham, o Senhor falou assim: bem, já que você está pedindo tanto, eu vou te dar uma chance. Ver a minha face você não vai poder, mas você vai para uma rocha e eu vou cobrir essa rocha com a minha mão. Olha o tamanho de Deus. Eu vou cobrir a rocha com a minha mão e eu vou passar, aí eu vou tirar a minha mão e você vai me ver pelas costas. E assim Moisés conseguiu ver o próprio Deus pelas costas. É tremendo, né, meus irmãos? Talvez hoje, meu irmão, você esteja correndo atrás de conquistas. Talvez você esteja focado na terra. Mas o Senhor te pergunta: você quer a terra ou quer a mim? Porque a terra, ela pode ser fértil, mas sem a presença, ela é vazia. A presença é o que traz sentido. A presença é o que traz descanso. A presença é o que traz direção. A presença é o que traz identidade. E talvez o que esteja faltando hoje na sua vida não é mais esforço, e sim mais a presença de Deus. Não mais corrida, mas mais intimidade. Não mais busca por resultados, mas
por busca do rosto de Deus. E agora eu quero orar com você, por você. Se você puder, feche os seus olhos comigo e vamos orar? Senhor Jesus, Pai, ensina-nos a valorizar a Tua presença acima de qualquer promessa. Que não sejamos um povo que deseja a terra, mas ignora o Senhor da terra. Coloca em nós fome da Tua presença. Ensina-nos a dizer: se o Senhor não for, eu não vou. Que nossa segurança não esteja nas conquistas, mas em Ti. Que a nossa identidade não esteja no que possuímos, mas em quem caminha conosco. Dá-nos descanso na Tua presença e que possamos desejar ver a Tua glória todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. E guarde isso: promessa sem presença é vazio, mas presença transforma qualquer deserto. E se essa mensagem falou ao seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, para que essa pessoa possa saber que existe um Deus maravilhoso. Amém? Eu agradeço a cada um que ficou comigo até o final. Que o Senhor abençoe poderosamente a sua vida e a vida de cada um da sua família. E a gente se vê no nosso próximo devocional.